Então, a vontade de Deus é que você sempre cresça na sua fé. Sempre. Os irmãos estão em pé aí atrás, vocês não querem sentar, não? Pode sentar, não tem problema não. É o mesmo preço. Depois um pastor, um discipulador, vai lá e gentilmente senta cada um na cadeira. Aleluia. Então, o desejo de Deus é que a sua fé aumente. Quanto mais fé você tem, mais realidade de vida cristã também. Quanto mais fé você tem, mais revelação, mais entendimento, mais conquista, mais avanço, mais maturidade cristã. Tudo é pela fé. Hebreus capítulo 11, coloque aí, Hebreus 11, 1, diz o quê? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicções e fatos do que não se vê. Cadê o versículo? Está lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então, certezas e convicções fazem parte da sua vida cristã. A cada semana que passa, você precisa ter mais certeza e mais convicção de algo na sua vida. Não importa em qual área, a sua fé é sempre crescente. Tem que ser. Se a sua fé não crescer, significa que você está sendo roubado. E se você identificar isso na sua vida, esse é o ano da restituição. Deus vai restituir uma fé poderosa, uma fé inabalável, uma fé que não depende de fatores externos, uma fé que depende apenas do Senhor Jesus. Aleluia! Então, eu quero mostrar para você, lá no Evangelho de Mateus, Jesus, por 5 vezes, ele chama os homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E depois, vou te mostrar 2 vezes que ele diz, grande é a sua fé. Então pergunta ao seu vizinho, você quer ter uma fé grande ou uma fé pequena? Uma fé pequena é aquele homem que tinha a mão mirrada. Mão falam de apropriação, de tocar, de segurar, né? Aquele homem que tinha a mão mirrada, ele não conseguia segurar, tocar, apropriar de nada. Então o Senhor o curou. A sua fé não pode estar ressequida. Ela tem que estar operante, viva, grande. A sua fé vai ser tão grande que você vai distribuir para outras pessoas. A fé ela tem esse poder de ultrapassar o campo da vida pessoal e abençoar quem está ao seu lado. Muita gente é abençoada por causa da sua fé. Muita gente quer ouvir a sua fé. O testemunho que deu aqui gerou fé no seu coração. Você que quer engravidar esse ano, receba essa palavra. O Senhor quer abençoar você com um filho. É vontade de Deus. Você nem precisa orar para saber se é vontade de Deus. Ele já disse, crescei e multiplicai. Então olha aí, se tem um casal aí dos 30 para baixo. Ou para cima, não sei, né? Fala para ele, Deus tem bênção sem medidas. Aleluia! Então, vamos ao primeiro exemplo, Mateus capítulo 6, verso 27. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6, 27. No monte das bem-aventuranças, né? Isso é lá perto do Mar da Galileia, numa região ali onde faz-se um teatro natural na montanha. Jesus começa então a ensinar muitas coisas aleatórias, vários assuntos, né? Mas dentre um desses assuntos, ele começa a fazer uma pergunta. Você sabe, sempre que Jesus ou um dos apóstolos faz uma pergunta, ele quer levar você a refletir e verificar se isso está acontecendo na sua vida. Então Jesus está lá ensinando um monte de coisa, e no verso 27 ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Jesus está te chamando à reflexão do seguinte,
A sua ansiedade, você sabe que a ansiedade é preocupação com o futuro, né? Essa preocupação com o futuro pode ajudar você a garantir o dia de amanhã? Não, não pode. Então, para que ser ansioso? Vai lá, olha o raciocínio de Jesus. 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que você está preocupado? Por que você está perdendo o sono porque não tem roupa para o inverno ou para o verão? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então aqui é a primeira vez que Jesus chama os homens, aqui homens e mulheres, né, está falando no plural, de uma fé pequena. Ele está falando o seguinte, irmão, se Deus cuida do passarinho, de uma erva, não vai cuidar de você? Que fé pequena é essa? Você está perdendo sono porque não tem dinheiro? Que fé pequena é essa? Por que você está ansioso? Por que você está triste e apreensivo? A sua ansiedade vai ajudar em quê? A sua preocupação exagerada vai ajudar em quê? Além de tirar o seu sono e o sono do seu marido ou da esposa. Para que serve a ansiedade? Para nada. Mas eu vou te dizer algo. A sua fé é pequena quando a ansiedade é grande. O João Vitor falou isso aqui. Cadê o João Vitor? Você leu meu esboço? Não? Então, Deus está falando isso 2 vezes para você. Quando a ansiedade é grande, a fé é pequena. Então, hoje mesmo nós vamos inverter isso. Hoje mesmo nós vamos colocar a nossa fé acima da ansiedade. Hoje mesmo nós vamos decidir crer. Eu não fico mais preocupado com o dia de amanhã. Eu vou viver hoje, vou desfrutar hoje, vou investir hoje, vou ser feliz hoje, vou estar com a minha família hoje, vou estar com o Senhor hoje, vou trabalhar hoje e amanhã o Senhor vai abençoar. Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de mim? Ele cuida das ervas do campo, não vai cuidar de mim? Ele cuida da rotação e a translação da terra. E não vai cuidar de mim, que é o ser mais complexo que existe no universo, é o ser humano? Então, quando você aplica essa fé, você está aumentando. E quanto mais fé, menos ansiedade. Você pode decidir hoje sair por aquela porta sem nenhuma ansiedade. Só depende de você crer no lugar correto. Crer na pessoa correta. Você sabe, às vezes a gente crê mais nos homens do que em Deus. Você às vezes crê mais no seu chefe do que em Deus. Se o seu chefe te prometer que vai te dar um salário, você vai ficar em paz. Mas quando Deus promete, você não fica. Hoje mesmo sua fé vai ser restituída. E você vai dizer, o Senhor prometeu. O Senhor dá sinais que está cuidando de mim. Então, lança a ansiedade fora. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Fala aí para o seu vizinho, joga fora a ansiedade. Ele é o seu provedor. Ele é o seu pai. Ele é o cuidador. Ele é o Senhor. Ele é o mestre. Ele é o professor. Ele vai à frente. Ele está atrás também. Ele está por todos os lados. Você é abençoado. Aleluia! Então você é convidado por Jesus a confiar no Pai. A dizer, e ele diz, observa o que Deus normalmente faz, Ele cuida de tudo que Ele criou. Ele faz isso. Então vai fazer com você também. Aleluia. Segundo exemplo, quando Jesus fala de pequena fé, um pouco mais para frente, no capítulo 8 de Mateus, verso 26,
Você conhece essa história? Jesus estava no barco com os discípulos ali no mar da Galileia e de repente veio uma tempestade. E aí eles ficaram preocupados, ficaram, aterrorizados, ficaram com medo, diga medo. E aí foram chamar Jesus. E qual que era a situação de Jesus? Jesus estava dormindo. Quem tem fé, dorme. Aleluia. Quem tem fé, descansa. Mas quem não tem fé, fica gritando de medo. Fala para o seu vizinho, misericórdia. Mas vamos ler aqui. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Mas essa palavra tímido, no original, também pode ser traduzida como medroso. Por que você está com medo? Em seguida ele diz, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Então, primeira coisa que nós falamos, que a sua fé é pequena quando a ansiedade é grande. A segunda coisa, a sua fé também é pequena quando o medo é grande. Quando o medo é grande, a fé é pequena. E aí o Senhor então nos convida a viver livres do medo. O que é o medo? Quando você coloca os alvos aí para o ano de 2025, logo vem o medo. Será que vai dar certo? O medo do fracasso. Mas já quebrei 3 vezes, será que vale a pena fazer de novo? O medo de não ser aceito. O medo de não ser considerado. O medo de ser esquecido por alguém. E às vezes até aconteceu. Já viu aquele filme Esqueceram de Mim? Tem uns 10, não sei quantos. Quando eu era criança só passava isso na época de Natal, na televisão aberta. Esqueceu de mim. Mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta filho se esqueça do filho, ele nunca vai esquecer de você. João diz que o perfeito amor lança fora o medo. O que é o perfeito amor? É o amor que Deus sente por você. Esse amor é perfeito porque ele é incondicional. Ele não depende do que você fez ou deixou de fazer. Ele só depende da parte de Deus. Fala para o seu vizinho, você é muito amado. E quanto mais você entende que Deus te ama, menos espaço para o medo há na sua vida. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, homens de pequena fé, eu estou no barco. Você acha que uma tempestade pode afundar o barco que está lá, o Filho de Deus? Você acha que um gigante pode destruir o exército do Deus vivo? Será que alguma coisa pode desfazer as palavras de Jesus? Será que alguma coisa que exista no mundo tem poder maior do que o do Pai? Sim ou não? Não! Alguém está comigo aí? Então, quando você crê que é amado, você é livre do medo. E quanto menos medo há na sua vida, mais fé e confiança no Senhor. Hoje também você pode sair por aquela porta sem medo. Aliás, você pode sentir medo, mas o medo não pode te dominar. O sentimento de medo é normal, não é? Mas você tem que vencer isso. Ele não pode te paralisar. Por quê? Jesus está no barco. Jesus está lá na sua família. Jesus está lá no seu casamento. Por que está com medo da separação? O medo de não dar certo? O medo de não viver em harmonia? O medo de... Nós precisamos ser livres disso. Porque esse medo, ele diminui a nossa fé. E se diminuir a nossa fé, nós ficamos sem condições de nos apropriar para o Senhor. Então, quem tem fé, está igual Jesus, ele está dormindo. Será que Jesus, antes de entrar no barco, já não sabia que iria ter uma tempestade? Já, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus, mesmo sabendo que uma tempestade o aguardava,
ele decidiu dormir. Esse é um crente de muita fé. Ah, pastor, estou tão ansioso, estou com medo das coisas que estão por vir. Pois é, se você aceitar isso, vai ter pouca fé. Quem tem muita fé é aquele que diz o seguinte: eu vou dormir porque o Senhor já está preparando um glorioso dia para amanhã. Eu vou descansar porque o Senhor já está projetando. Vai ter uma tempestade, eu nem sei de onde vem, nem sei para onde vai, só sei que eu vou descansar. E quando eu abrir os olhos, a tempestade já passou. Esse é o padrão de Jesus. Alguém que tem muita fé. Diga aí para o seu vizinho: nós precisamos dessa fé de Jesus, uma fé grande. Fala para o outro, fala: não tenha uma fé pequena. Não seja um homem de pequena fé. Deus está falando para você hoje: vença o medo, Ele está no seu barco. Vença o medo, passa por cima dessas coisas. Vá descansar no Senhor, Ele está na sua vida. Vença o medo de desafio, o medo de coisas novas, o medo de empreender, o medo de mudar de trabalho para um horário melhor, o medo de faltar alguma coisa. Não vai, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Nada faltará. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu fiz um jejum essa semana. Não temerei mal algum, porque o meu líder de célula é especial. Olha aí para o seu líder, dá uma piscadinha para ele, fala: você é especial, mas quem me guarda é o Senhor Jesus. Não temerei mal algum, porque eu estou com a minha leitura da Bíblia diária, em dia. Não. Não temerei mal nenhum, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso o medo vai embora. Mas alguém dominado pelo medo também é um paradoxo. Um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da divindade de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. Como é que alguém assim vai ter medo? Ah, pastor, eu tenho medo do inferno, tenho medo do demônio. Não tem problema, a honestidade é bom. Eu vou te falar para você: a cada demônio existe 2 anjos. Então a Bíblia diz que Satanás levou 1/3 dos anjos com ele. Não sei como, mas levou. Então para cada demônio tem 2 anjos. Ah, mas tem Satanás. Pois é, mas tem você cheio do Espírito, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há comparação. É ter medo do quê? A comparação é tão difícil fazer. É como se uma criança saísse correndo de medo de uma formiga. É só pisar assim, acabou. Jesus falou que o diabo foi colocado debaixo dos meus pés. E eu te dei a autoridade para pisar. Então você vai ter medo do quê? De nada. Ah, pastor, eu tenho medo de saltar de paraquedas. Então vamos comigo que eu vou marcar um grupo. Aleluia, as irmãs estão preocupadas agora. Aleluia. Avançamos para o capítulo 14. Mateus 14, 31. É a mesma passagem que eu falei domingo passado. O apóstolo Pedro andando, por sobre as águas. Então, lá no verso 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Por que Jesus falou que a fé dele era pequena? Por causa do quê? A Bíblia diz que ele começou a olhar para a tempestade. Começou a olhar para a força dos ventos. Mas a repreensão de Jesus coloca aqui o objetivo, porque Jesus, ele lê o nosso coração. Por que Pedro afundou? Não foi porque ele teve medo. E se ele tivesse medo, nem desceria do barco.
Foi porque ele duvidou. Olha lá o que Jesus falou. Homem de pequena fé, por que duvidou? Uma fé pequena quando a dúvida é grande. Presta atenção nisso. A fé é pequena quando a dúvida é grande. Pedro estava ali andando por sobre as águas e em algum momento ele duvidou da própria palavra de Jesus. Ele duvidou se aquilo era algo permanente ou não. Ele duvidou se aquele projeto era para ele ou não. Você sabe, às vezes isso acontece na nossa vida, nós temos uma convicção e sustentamos ela por tempos. De repente, em algum momento, a gente duvida do que a gente acreditava antes. Você duvida que Deus pode fazer alguma coisa, você duvida que a prosperidade possa chegar na sua vida, você duvida que o casamento pode voltar a ser a lua de mel que você teve lá no passado, você duvida que realmente você pode ser um grande líder, um influenciador, alguém que vai fazer discípulos. Você duvida do propósito, você duvida do amor de Deus. Será que Deus me ama hoje? Eu não estou sentindo. Eu não sinto hoje que Deus está comigo. Eu não sinto hoje que essa palavra vai acontecer. Eu não sinto. Isso é o quê? Dúvida. A dúvida vai roubar a sua fé. Por isso nós temos que nos levantar hoje e falar, eu creio. A palavra diz é verdade. Não preciso sentir, não preciso ver, não preciso tocar. Jesus estava lá mostrando, depois da ressurreição ali com os discípulos e Tomé não acreditou que era Jesus. Tomé passou o tempo com Jesus. De repente não acreditou. Falou, Jesus, deixa eu colocar o dedo na ferida para saber se é o Senhor mesmo. O que Jesus falou? Tomé, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Eu, quando era mais jovem, eu ficava pensando, eu queria ter nascido na época de Jesus. Eu queria ter visto ele andando aqui, ó. Queria ter visto ele sentado ali ensinando. Mas sabe, o Espírito Santo me falou. É mais glorioso você crer sem ver do que você precisar de uma evidência. Quem fica procurando evidências tem uma fé pequena. Porque não basta a palavra, tem que ser a palavra mais um sinalzinho. A palavra mais uma confirmação do profeta. A palavra mais um sentimento que realmente é. Aleluia. Você sabe alguém que duvidou? Vou falar para você, existe uma grande diferença. Ontem à noite eu estava meditando nisso, entre Davi e Gideão. Gideão, ele era um juiz. Na época não havia rei. Então, entre o povo de Deus, haviam juízes que julgavam as causas, que atendiam as pessoas, que resolviam os problemas. E esses juízes eram levantados por Deus para ajudar. E Deus então chama Gideão. Vai lá e fala, Gideão, naquela época, os midianitas, que eram inimigos do povo de Israel, estavam os afligindo, estavam guerreando, eles estavam perdendo campos, perdendo heranças, perdendo espaço. E aí Deus chama Gideão. Irmão, se Deus aparecer para você te chamando, claro que na nova aliança isso já não é mais evidenciado, mas naquela época era a única opção. Apareceu um anjo para Gideão. E o que o anjo falou para ele? Não vai dar tempo de eu ler, eu vou só falar aqui, você acredita que é verdade. O anjo chega para ele e fala, Gideão, o Senhor é contigo. Quem não gosta de ouvir essa palavra? Eu gosto. Todo dia eu falo isso para mim mesmo, o Senhor é comigo. Aí qual foi a resposta de Gideão? Ele falou, aleluia, glória a Deus, é assim mesmo? Não. Ele falou, ai Senhor, se o Senhor fosse comigo, por que eu estou com tanto de problema assim na minha vida? Olha aí, um homem cheio de dúvidas. Ah, se o Senhor fosse comigo, se esse amor fosse verdadeiro, se essa bondade fosse realmente concreta na minha vida, por que eu estou com esse tanto de problema? Por que esses inimigos estão atazanando a minha vida? Por que eu estou sendo roubado? Por que eu estou perdendo? Isso é um coração cheio de dúvidas. Quem está nesse nível
não consegue ter fé. Mas hoje mesmo o Senhor vai restituir você. Depois ele ainda continua. Eu sou o menor da casa do meu pai e a família, minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Ele estava cheio de dúvidas. Será que eu posso fazer alguma coisa mesmo? E Deus, irmãos, Deus é tão gracioso, Deus insistiu com ele. Se eu fosse Deus, eu ia falar, então tá bom, miserável, sai daí, deixa eu... Próximo. Mas Deus é maravilhoso. Eu falei para o seu vizinho, ele não desiste de você. Aí Deus insistiu com Gideão, falou, Gideão, é você mesmo, levanta, vai nessa tua força. E Gideão falou o quê? Senhor, então vamos fazer um teste. Eu vou pegar meu travesseiro, vou pôr lá fora. Se amanhã eu acordar, tudo em volta estiver molhado e o travesseiro seco, eu vou crer que o Senhor é o Senhor e a sua palavra é verdadeira. Olha que proposta ridícula que ele fez para Deus. Oh, Deus, se eu fosse Deus, eu fulminava ele na hora. Rapaz, você está duvidando de mim. Não é? Aí, no outro dia, o que aconteceu? Ele foi lá fora, o travesseiro estava seco e tudo em volta molhado. Aí você fala, então ele acreditou na palavra. Não! Ele falou, Jesus, só mais um teste. Faz o contrário. O travesseiro tem que estar encharcado e em volta tem que estar seco. E o que Deus fez? Atendeu o miserável. Aí só depois disso é que Gideão foi lá lutar com os 300 e foi aquela glória toda. Mas Gideão era uma pessoa num poço de dúvidas. Sabe qual foi o fim de Gideão? Infelizmente, a Bíblia diz que ele teve 70 filhos. Nenhum seguiu Gideão. Todos eles se envolveram em prostituição. Agora vamos pegar o exemplo de Davi. Davi não era parecido com Gideão, ele não foi desprezado quando era pequeno, ele não era o menor da tribo, mas ele nem sequer falou isso quando Deus o chamou. Quando Deus ungiu ele, ele falou, estou pronto. Quando ele viu o gigante, o que ele falou? Deus, se for para eu matar esse gigante, vamos fazer um teste. Não, Davi não fez isso. Ele simplesmente levantou, foi lá e matou o gigante. E no caminho ainda falou, quem que é esse aí mesmo? Quem que é esse fulano? Ele está desafiando quem? Deus? Ah, não. Vai cair hoje, vai morrer hoje, vai perder a cabeça hoje. Não tinha dúvidas nenhuma. Davi não duvidou em nada. E qual foi o desfecho de Davi? Virou rei, governou, seus filhos continuaram a descendência e dele veio o Messias. Olha a diferença de alguém que tem convicção e alguém que tem dúvidas. O Senhor quer restituir a sua fé. Quanto mais dúvidas, menos fé. Mas hoje o Senhor vai alargar a sua fé e você vai ter menos dúvidas. Deus não te condena se você tem dúvidas. Você vê aí o exemplo de Gideão. Mas o normal é que você levante e diga, está escrito, eu creio. Não preciso de provas. Não preciso de confirmações. Não preciso de arrepios. É bom arrepiar, eu gosto, eu arrepiei aqui agora. Eu gosto, é bom, mas se eu não arrepiar? Continuo crendo. Eu vou para as células, Jesus falou, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Eu posso não sentir nada, eu chego lá dizendo, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, algo vai acontecer na minha vida, algo vai acontecer na vida do irmão, alguma coisa vai acontecer lá em casa, porque o Senhor está comigo. Aí o Senhor te dá uma palavra, o que você faz? Crê, decide. Deus te dá uma promessa, o que você faz? Decide crer, decide avançar e viver com toda a sua força aquele desígnio que o Senhor preparou para você. Então, cuidado com as dúvidas, elas podem diminuir a sua fé. Falei para o seu irmão, hoje mesmo a sua fé vai crescer. Aleluia! Avançando para o capítulo 16 de Mateus, verso 8.
Os discípulos, certa vez, estavam ali com Jesus, e você sabe, eles viviam em comunidade. Se você assistiu essa série, The Chosen, né, que explica muito bem e exemplifica muito bem, eles estavam sempre juntos, né? Então Jesus tinha ali a sua equipe, eles moravam no mesmo lugar, eles comiam juntos, eles iam para um lado, para o outro, todos juntos. E certa vez, os discípulos esqueceram de levar o pão para comer. E aí eles estavam lá discutindo porque quem que foi o irresponsável que esqueceu o pão, né? É igual você chega na célula e não tem lanche, porque o irmãozinho esqueceu o pão. Aí, verso 8. Então esse é o contexto. Verso 8. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Lembrando que, irmãos, há pouco tempo atrás, Jesus tinha multiplicado 5 pães para 5.000 homens. Essa foi a primeira multiplicação. A segunda multiplicação, Jesus multiplicou 7 pães para 4.000 homens. E o miserável estava com falta de faltar pão. Não dá vontade de dar um cascudo? Ele está com Jesus que ele viu, ninguém contou. Ele viu Jesus multiplicando o pão. E agora está preocupado em faltar pão. Aí Jesus fala: homens de pequena fé. Será que você está preocupado que vai faltar alguma coisa? Com o Deus que você serve aí presente na sua vida? Será que um Deus que dá uma criança para uma família não vai dar uma roupa para você vestir? Será que o Deus que cura e liberta não vai te dar um carro novo para você andar? Isso custa nada para Deus. Jesus está falando: que fé é essa? A memória está curta. Acabei de multiplicar o negócio ali, vocês já estão com dúvida de novo, já estão discutindo de novo. Mas aí, vamos lá para o verso 11. Aí Jesus fala o seguinte: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Olha lá, nós estamos falando de pão aqui, mas Jesus está dizendo: eu não estou falando de pão, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então eles estavam preocupados com o pão, uma visão natural. Mas Jesus estava querendo falar outras coisas, coisas sobrenaturais. Você sabe o que acontece? A nossa visão natural, diga visão natural, impede você de ver o sobrenatural. E às vezes Jesus está querendo compartilhar com você coisas sobrenaturais, mas você está preocupado muito com coisas naturais. Você está olhando para a sua empresa de forma natural. Você está olhando para o seu casamento de forma natural. Você está olhando para a sua família de forma natural. Para a sua liderança de forma natural. Querendo fazer matemática. Querendo entender onde está o problema. Querendo entender como é que eu saio dessa crise. Quais são os passos, né? Para eu fazer isso, para eu fazer aquilo outro. Para eu conquistar. E Jesus está falando: homens de pequena fé. Vocês não conseguem perceber o sobrenatural, não? Então, você sabe, a fé é pequena quando o investimento no sobrenatural, ou aliás, a falta de investimento é grande. A fé é pequena quando a oração não... Peraí, deixa eu reformular as frases, às vezes eu confundo. A fé é pequena quando a falta de oração é grande. A fé é pequena quando a falta do jejum é grande. A fé é pequena quando os olhos não olham para o sobrenatural. Você fica apenas fazendo contas matemáticas. Jesus quer fazer coisas gloriosas na sua vida, mas você só consegue enxergar um simples pão.
Os discípulos estavam com uma visão muito natural. Quem vive de forma natural, ele está sempre distraído. E aí Deus está fazendo algo sobrenatural, mas ele não percebe. É terrível isso. Você já teve a sensação, deixa eu dizer, até por experiência própria, quando eu era mais jovem, eu tinha dificuldade dessa coisa do sobrenatural. E aí chegavam os irmãos na reunião falando, eu sinto uma porta aberta aqui nesse lugar. Eu vejo a movimentação de Deus. Eu ficava assim, mas aonde? Eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Você já passou por isso? Pois é porque você está vivendo de forma natural. Então, o que tem que acontecer? Você tem que orar mais. Na hora do louvor, você pode chegar aqui de forma natural. Deixa eu cantar umas músicas. Essa música é boa, vou cantar. Essa aqui eu não sei, não conheço muito, vou só ouvir. Esse é o natural. Mas quem é espiritual, quando o irmão começa a primeira nota, ele já fecha o olho e fala que o mundo desaba aqui. Eu não quero saber de ninguém. Eu estou aqui para louvar o meu Senhor. Aí se ele sabe a música, ele canta. Se ele não sabe, ele fecha o olho e fala Jesus. Ele tenta cantar, ele chora. Por quê? Porque ele quer viver no sobrenatural. Esse é o ambiente que ele está acostumado. Mas tem muito crente que está acostumado com o natural. E Jesus está querendo elevar você ao sobrenatural. Então, uma fé vai ser grande quando você viver no sobrenatural. A fé vai ser grande quando você conseguir libertar desse homem exterior e viver pelo homem interior. Aprender a acessar o Senhor no seu íntimo. Aleluia. Quantos estão compreendendo? Diz amém. Vamos avançar. Capítulo 17. Certa vez, um pai procurou Jesus, falou, Jesus, o meu filho está enfermo. E, na verdade, ele estava endemoniado. E ele diz que o menino se lançava no fogo, caía na água. E para surpresa de Jesus, esse pai disse, Senhor, eu levei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E aí vamos ler a passagem. E aí Jesus então pede para trazer o menino, liberta o menino. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu, por causa do que, irmãos? Da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Você já viu o tamanho do grão de mostarda? Jesus está falando que se a sua fé aumentar um pouquinho, não vai existir impossível para você. Isso aqui também fala de experiências. Fala de você realmente ir buscar, porque em seguida ele fala, essa casta só sai com jejum e oração. Jesus está te chamando para investimento na sua fé. Ele está dizendo, você precisa se atentar. Você precisa aumentar um pouquinho aí da sua fé. Que faltava pouco. E os discípulos depois tiveram a fé aumentada. Porque depois que Cristo foi para os céus, os discípulos fizeram tudo isso, normalmente. Até a sombra de Pedro curava, diz a palavra. O lenço que Paulo usava lá para enxugar o calor, encostava em alguém e liberava cura. Por quê? Porque a fé aumentou. Eles aprenderam o caminho. Então Jesus está falando para você hoje, não tem acontecido coisas que param você? Tem acontecido coisas que você ora e não acontece? Aumenta um pouquinho essa fé. Vai lá orar, vai jejuar mais, vai buscar mais a palavra,
vai se encher dele. Porque certamente essa fé vai crescer. Aleluia. Lá em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então não tem como a sua fé aumentar se você não tirar tempo para ouvir. Está me ouvindo? É impossível que a sua fé aumente se você não dedicar tempo para isso. Eu pergunto para você, qual é o tempo que você dedica no seu dia para aumentar a sua fé? Pode ser de manhã. Essa semana eu vou voltar a fazer as lives. Eu estava de férias, estava descansando um pouco, recuperando as baterias, mas amanhã mesmo volto a fazer a live. Então, é um tempo de investimento para que a sua fé aumente. Mas Jesus está deixando claro que você não precisa ter uma fé grandiosa, não. Ele só está dizendo o seguinte, aumenta um pouquinho só, e você vai viver coisas impossíveis. Coisas impossíveis acontecerão na sua vida. Então, até aqui, Jesus então faz uma, entre aspas, uma crítica sobre a fé. E ele nos leva a pensar isso. Ele está falando, existem coisas que acontecem que diminuem a sua fé. E essas sim, como eu falei, é a ansiedade, o medo, a dúvida, a visão natural e a falta de investimento. Essas 5 coisas diminuem a sua fé. Então nós precisamos nos ver livre disso. Agora, lá no Novo Testamento, ainda em Mateus, Jesus elogia 2 pessoas. E eu quero falar bem rápido, que meu tempo já acabou. A primeira delas é o centurião romano. Certa vez, Jesus estava ali com o povo, e um centurião romano, um militar de Roma, aproximou-se dele e pediu para ele curar o seu funcionário. E aí, é interessante que Jesus fala para ele, tá bom, eu vou lá, eu vou até o funcionário e vou curar ele. Mas o centurião romano falou, deixa eu ver se... Eu falei o versículo ainda não, né? Mateus 8, 7. Coloca lá, deixa eu ler, fica mais fácil. Jesus disse, irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Presta atenção nesse detalhe. O centurião romano, o militar, está falando, Jesus, não precisa ir na minha casa, apenas fale. Apenas fale. Uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ao contrário dos outros que duvidaram, esse aqui não tinha nenhum pingo de dúvida. Esse aqui não tinha nenhum medo. Esse aqui tinha uma convicção profunda. Jesus, é só o Senhor falar e algo vai acontecer. É só o Senhor falar. E você sabe qual é a glória dos nossos dias? O Senhor já falou muita coisa. Já decretou, já determinou, já liberou, já profetizou, já prometeu, já abençoou. E ele diz, nem entre os judeus, nem os mestres da lei, nem os fariseus dos fariseus, tem uma fé como essa, que é a fé que ergue a palavra de Deus e diz, eu creio que isso é verdade. Eu creio, vai acontecer. Jesus falou, vai acontecer. Jesus profetizou sobre a sua família, vai acontecer. Ele profetizou sobre a sua casa, vai acontecer. Ele falou da prosperidade que vai chegar até você, vai acontecer. Ele diz que nenhum mal vai chegar à sua tenda, vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, então vai acontecer. Você é protegido, você é guardado, porque Ele disse. Você sabe, o mundo foi criado porque alguém falou. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja firmamento, hajam luzeiros para o dia e para a noite, hajam separação da porção seca e a porção molhada, hajam animais.
o que Jesus já falou ao seu respeito. Se você tem uma fé grande, você vai se levantar e vai dizer, Ele falou. Ele falou. Não importa o que os outros falaram, Ele falou. Se Ele falou, a minha vida depende dEle, a minha paz depende dEle, a minha herança depende dEle, as minhas bênçãos dependem dEle. E Ele diz que vai dar, Ele diz que vai fazer, Ele diz que vai projetar. Confia nessa palavra, a palavra de Deus é a verdade. Segunda pessoa, o pessoal do louvor já pode vir. Apareceu uma mulher cirofenícia lá de Cananeia, atrás de Jesus, Jesus andando na rua, e aquela mulher chegou, falou, olha, eu preciso da cura para minha filha. Insistiu uma vez, insistiu duas, e Jesus ignorou-a. E aí alguém deve ter cutucado e falou, Senhor, resolve logo o problema dessa mulher, porque senão ela não vai deixar a gente em paz. E aí Jesus fala algo intrigante. Então, Mateus 15, 26. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher cirofenícia não era judia. Jesus, o seu ministério, enquanto ele esteve em vida, foi para os judeus. Depois, em Pedro e Paulo, é que abriu para os gentios. Mas Jesus só cuidou de judeu. E aí ele disse isso. Não, eu vim para os judeus. Eu vim para os filhos. O que essa mulher falou? Então tá bom. Eu falei isso? Não. Senhor, verso 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a fé dessa mulher. Ela falou, Senhor, ela não tinha conhecimento. Ela não era filha. Mas ela falou, só um pouquinho já resolveria a minha vida. Olha a fé dela. Semelhante à fé daquela que também falou, só se eu tocar no manto, na orla do manto. Por quê? Porque ela tinha certeza que a vida estava ali diante dela. A vida está ali. Sabe o que é o extraordinário para nós hoje? Você não tem migalhas, você tem o pão inteiro. Se aquelas migalhas foram capazes de curar e salvar uma família, imagina o pão inteiro que está à mesa à disposição e Jesus falando, vem sentar nessa mesa. E aí o que ele disse? Então, verso 28, disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E daquele momento sua filha ficou sã. Grande. Essa fé é muito grande. Porque ela enxergou vida nele. E nós estamos dentro da vida e às vezes enxergamos morte. Nós temos o pão à mesa, mas a gente fica olhando para o lado e desejando as iguarias lá. Nós temos o poder vivo dentro de nós. E somos às vezes incapazes de saber, será que Deus vai me ajudar hoje? Sabe, o Senhor quer aumentar a sua fé hoje. O Senhor não quer te trazer aqui para falar homem, mulher de pequena fé. Ele quer olhar para você e falar, nem no Brasil eu vi essa fé. Nem em Israel vi fé como essa. Sabe o que Paulo fala para os romanos? Paulo, quando está escrevendo a epístola aos romanos, ele diz o seguinte, Romanos 1:8. Primeiramente, coloca lá, dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, igreja de Roma, todo mundo conhece que aqui é um povo de fé. Você sabe, ao ler esse versículo ontem à noite, eu falei, eu quero essa fé. Eu quero que todo mundo saiba
em Lisboa há pelo menos uma igreja que tem fé para viver o impossível. Por quê? Porque está à nossa disposição. Você pode decidir continuar com essa pequenez de fé e ser limitado e viver debaixo de ansiedade, medo, dúvidas. Ou você pode pegar esses exemplos de alguém que olhou para Jesus e falou: Ele é tudo. Se eu tiver Ele, não falta mais nada. Eu quero nem que seja uma migalha, uma gota, um suspiro, uma palavra, uma promessa, um abraço, alguma coisa. Eu quero Ele. Se nós fizermos isso, acredite, a nossa fé vai ser grande. E quem tem uma fé grande não precisa de mais nada. O que o inimigo roubou de você? Ele roubou sua fé, ele roubou as palavras, ele roubou as promessas, ele te encheu de dúvidas, ele te encheu de ansiedade, ele te encheu de visões naturais negativas, ele te encheu de desânimo. Hoje mesmo o Senhor quer abrir os seus olhos espirituais, quer avivar sua fé de novo, quer que você saia daqui com uma fé grande. Ele quer olhar para você e dizer: grande é a sua fé, aconteça o que você quer. Foi isso que Jesus falou para essa mulher. O que você quer? É isso que vai acontecer. Jesus não precisou falar nada, ele só reconheceu a fé da mulher. E o reconhecimento de uma fé grande produziu um milagre extraordinário. Os céus só precisam reconhecer que há no seu coração uma fé, e tudo que está aí dentro vai acontecer. Todas as palavras vão se cumprir, todas as promessas no tempo certo, da maneira certa, com a pessoa certa, vão acontecer. Se Deus está convidando você para aumentar a sua fé, levanta aí do seu lugar, numa atitude de: eu creio que o Senhor vai aumentar a minha fé hoje. Eu creio que eu vou ser ressarcido dessa fé. Eu tinha muito mais fé hoje, a fé está pequena, mas hoje mesmo o Senhor vai aumentar. Hoje mesmo minha fé vai ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Feche os seus olhos, comece a declarar isso. Diga, primeira coisa, diga: eu não aceito o inimigo roubar minha fé. Eu não aceito meu coração se encher de incredulidade. Eu não aceito meu coração se encher de medo. Eu não aceito a ansiedade controlar minha vida. Eu não aceito essas dúvidas que ficam na minha mente, essas palavras negativas, essas palavras de morte que nos rodeiam, essa palavra de peso, essa palavra de acusação. Eu rejeito agora na minha mente e eu declaro que eu sou mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Eu tenho a fé que Ele me deu. Eu tenho a convicção que Ele me deu. Eu tenho as palavras que Ele me deu. Eu fico com a palavra dEle. Eu não preciso de sinais. Eu não preciso sentir. Hoje eu decido crer no sobrenatural. Hoje eu decido crer no Deus do impossível. Hoje eu reconheço que há na minha vida fé para crer. Fé para crer em milagres. Fé para crer em sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Não pare. Declara sobre a sua vida. O Senhor quer aumentar a sua fé. O Senhor quer te dar uma nova medida de crer. O Senhor vai levar você a enxergar coisas que você não enxergava. O Senhor vai ressuscitar aí um ânimo. O Senhor vai ressuscitar um desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra, de se aprofundar naquilo que o Senhor tem para você. E a sua fé vai crescer em nome do Senhor Jesus.